Acho que eu vou chorar. Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, como assim? Já somos 36 pessoas. Meu Deus, eu acho muita gente, porque na minha sala da faculdade tem 30, eu já acho lotada. Imagina 36. O vídeo de hoje ia ser um assunto assim, totalmente diferente, nada do que eu vou falar agora, mas eu senti que eu precisava falar disso pra vocês. Bom, como eu acho que a maioria de vocês já sabe, eu entrei pra faculdade esse ano, né? E hoje eu tô fazendo fonoaudiologia. E ano passado as pessoas da minha sala sabem que eu tava em dúvida entre jornalismo e enfermagem. Jornalismo porque quem me conhece mais de perto sabe que eu sou assim, muito comunicativa, não paro de falar um segundo e só Jesus na causa. E enfermagem pelo cuidado com as pessoas, né? Terça-feira era pra mim ter aula e a professora ficou doente, ela acabou passando uma atividade pra gente fazer em casa. E fazendo essa atividade, grifando alguns textos e tal, percebi o quanto Deus é cuidadoso, porque era uma coisa assim que eu realmente estava atormentada, gente. Quando você tá no ensino médio, aí tá acabando o terceiro ano, você fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu tava muito com esse sentimento, tava muito perdido, tava com muito medo desse ano, e eu orava muito por isso, orava muito pela minha faculdade. E uma das coisas que eu queria esse ano era já estar em uma faculdade, né? Porque isso era algo que, meu Deus do céu, me deixava transtornada, preocupadíssima que só Jesus na causa. E o jornalismo era uma coisa assim meio impossível, porque não tinha faculdade perto, só tem 2 lugares no Ceará e era inviável, né? Eu fazer, aí eu tive que deixar de lado. E a enfermagem tava meio assim do lado dela, né? E fazendo essa tarefa da faculdade, eu percebi o quanto Deus cuida dos detalhes. Porque o curso que eu escolhi, que era numa faculdade boa, que era numa faculdade perto, é justamente as duas coisas que eu queria. E, meu Deus, acho que eu vou chorar, calma. E é muito lindo ver o cuidado de Deus na vida da gente, nas pequenas coisas, sabe? E quando eu olho para onde eu tô hoje, quando eu vejo como eu tô, aonde eu estou, eu vejo que Deus faz muito presente nos nossos pedidos, nas nossas orações. Mesmo que no ano passado eu tivesse assim angustiadíssima com o que ia ser de mim esse ano, eu posso ver que quando a gente confia no Senhor e entrega isso a Ele, Ele faz algo muito além do que a gente imagina. E eu amo o meu curso, gente. Você não tem noção. Você não tem noção do quanto que eu amo esse curso, meu Deus do céu. E a faculdade era algo que me deixava muito angustiada, né? Saber como que ia ser, não saber o que, que eu ia fazer. E eu ficava assim meio perdida. E eu decidi deixar isso nas mãos de Deus, né? Porque era algo que naquele momento eu não ia poder resolver, não ia poder fazer nada. Mas era algo que realmente me deixava assim muito abalada, não saber para onde que eu ia no próximo ano, né? Quando chegou esse ano que eu ia ter que escolher a faculdade, o curso, eu ainda tava assim meio com medo, porque a gente confia em Deus, mas a gente também fica com um receiozinho, né, do que é que vai ser. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa e a gente fica assim meio frustrado. Mas enfim. Eu já tinha visto os cursos que era na faculdade que era mais viável, eu ir, voltar e tudo. E fono tava lá entre um deles, né? E eu fiz uma oração a Deus pedindo um sinal específico se fosse fonoaudiologia, né? E, gente, meu Deus do céu. Deus é muito lindo, cara. Deus é maravilhoso, sim. Um nível que eu não sei explicar, dimensionar como ele é perfeito. E eu pedi um sinal específico a Deus e ele me mostrou aquilo. E eu tive certeza que ia ser a fono. Gente, eu não sei, eu acho que não tem nada mais minha cara agora do que a fonoaudiologia. Todo mundo sabe que eu amo. Queria se entregar na minha testa. Amo fono. Porque, meu Deus do céu, eu amo demais. Mesmo não tendo assim tanto tempo de aula e tudo, eu vejo que foi realmente uma escolha que Deus fez por mim. E quando a gente decide colocar as nossas angústias na mão de Deus, a gente se surpreende. Porque eu fiquei muito surpresa. Eu vivi na prática
o que é realmente confiar em Deus. E era algo que, gente, vocês não têm noção do quanto eu ficava assim, desnorteada, abalada, triste, xoxa, manca, capenga, quando eu pensava na faculdade. Porque era algo que realmente me assustava muito o que é que eu ia fazer da minha vida. Se você tá no terceiro ano, gente, calma, não é o fim do mundo não vai se acabar, tá? O Enem parece um bicho de sete cabeças? Parece. Mas ele não é o fim da sua vida, se acalma. Como Jesus fala em Mateus 11:30, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Confiar em Deus é entregar o nosso fardo a Ele, aquele que a gente releja bem muito para carregar, e pegar o dele que eu levo, entendeu? E é incrível como Jesus está disponível a carregar as nossas angústias por nós. Não só na questão faculdade, mas em todos os aspectos da vida. Esteja disposto a confiar o que você tem medo no Senhor. É muito surpreendente a forma como Ele age através da nossa vida. Eu já tá me dando vontade de chorar de novo. É muito lindo que o Senhor, mesmo que a gente não entenda, mesmo que Ele tire de nós algo que a gente queria muito, Ele proporciona algo maior do que a gente imaginou. E talvez que a gente fosse gostar bem mais. O ato de confiar em Deus não é fácil, porque você está abrindo mão de algo que você queria muito, algo que você gostaria de ter controle, e mesmo não sabendo lidar, queria ficar com aquilo, sabe? Mesmo às vezes sendo um tiro no escuro, é algo muito certeiro. Mesmo que demore, mesmo que não saia como a gente planejou, o Senhor sabe das melhores coisas para a nossa vida. Se você se sente cansado, triste, sobrecarregado, lance as suas preocupações ao Senhor. Claro que a gente também tem nossa parte, não é só deixar nas mãos de Deus e esquecer que aquilo existe, mas lançar nossas preocupações ao Senhor vale muito mais a pena do que se torturar pensando do que vai ser aquilo, sabe? E é só isso que eu quero deixar para vocês. Confiem no Senhor de todo o coração de vocês, porque Ele é alguém que realmente não decepciona. E mesmo que demore, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Jesus está lá por você. E isso é tudo que você precisa. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente queira para agora, é melhor esperar da bondade de Deus do que se frustrar por uma ação nossa. Mesmo que agora não faça sentido, no futuro você vai provar do extraordinário de Deus de uma forma que você nunca imaginou. E foi isso, gente. Não esqueçam, Jesus te ama e eu também. Tchau!